Olha só para essa foto. Esse é um trabalhador típico de entrega de comida. Nas costas, ele usa uma bag de um outro aplicativo e precisa alugar a bicicleta de um banco que ele paga toda vez que vai trabalhar. Ele entrega comida de um restaurante que ele não trabalha para alguém que pediu via aplicativo que também não é o seu empregador. Para conseguir fechar as contas, a média de horas de trabalho desses entregadores é de 10, 12, 14 horas por dia. E quem está criticando toda essa situação? Eu, um professor que também está sem direitos, trabalhando para uma plataforma que não é dele e produzindo conteúdo correndo atrás de um algoritmo flutuante para uma geração de ouvintes provavelmente contratados em PJ ou MEI que precarizados perdem direito como nunca. E agora, a cereja do bolo. Todos esses tipos de trabalhadores sucateados vêm sendo chamados romanticamente de empreendedores. Essa foto é um retrato do nosso momento, a precarização moderna do trabalho, ou uberização, aquela que vai precarizar todo mundo. Vamos conversar sobre isso? Opa, nada suave, nada tranquilo, não é? Eu não sei vocês, mas eu confesso que participei com entusiasmo daquele primeiro momento da economia do compartilhamento dos aplicativos. Eu já utilizei caronas baratas, ônibus baratos, surf no sofá, aplicativo de tudo que é tipo. De um tempo pra cá, porém, muitas plataformas estão passando por uma nova fase do negócio, conhecida cientificamente com o nome de "o serviço tá ficando um lixo e cada vez mais caro". Aplicativos de aluguel criaram bolha imobiliária. Os de consulta ou de roupa usada estão mais caros que o serviço antigo. Os de restaurante criaram uma relação de dependência e têm domínio total sobre as taxas de serviço. A média de custo das corridas de aplicativo está 55% maior do que 2020, enquanto os trabalhadores desses serviços ficaram por anos recebendo o mesmo valor fixado, pois é claro, como não há nenhum vínculo empregatício entre parceiros e plataformas, as empresas têm lavado suas mãos em momentos de crise. Você já deve ter sentido isso quando tenta pedir uma carona e o preço está sempre dinâmico ou sem carro, não é? O que está acontecendo com todos esses aplicativos? Essa é a estrada e o caminho do fenômeno da uberização das relações de trabalho, e que apesar de levar o nome de uma só empresa, tem se espalhado como um novo modelo de negócios por grande parte dos países liberais. Isso porque a maior característica desse modelo é a ausência total de vínculos empregatícios, tampouco a definição sobre uma hora de trabalho ou forma de remuneração do prestador de serviço. Vendido sob o marketing da flexibilidade, na prática isso quer dizer precarização e o modelo de cada um por si. Um nome novo para a velha exploração de sempre. Voltemos para a década de 70. A energia do rock and roll, da calça boca de sino e da psicodelia pairavam no ar. Junto a essa loucura, nascia a explosão da microeletrônica, dos componentes automatizados, da computação, da conectividade em rede, que empolgava a geração X, que crescia em meio à Guerra Fria. A ideia da robótica e do fim do trabalho começam a dar os seus primeiros passos. Lá nos anos 70, a noção de um celular pessoal barato e de bolso ainda era ficção científica, mas ainda em novembro de 1971, a Intel lançava o seu primeiro Intel 4004, o primeiro microprocessador caseiro do mundo. E isso, é claro, embalou o imaginário da cultura pop com vastas referências que apontavam o que seria o futuro. A mecanização acabou gerando uma sensível alteração na composição da grana de diversas empresas. O investimento maior em aparatos tecnológicos e maquinário diminuía a necessidade de trabalhadores humanos empregados. Junto a isso, começa a fazer sucesso a ideia de terceirização do trabalho, que permitia às empresas operar com cada vez mais concentração de valores e com o mínimo número de funcionários possíveis. Isso permitiu o que chamamos de financiarização do sistema, ou, em outras palavras, a predominância de mercados e demais instituições financeiras como a grande gestora da riqueza e do poder econômico no capitalismo. O trabalho deixa de ser um valor de emprego assalariado para um aspecto de servidão produtiva. É esse o cenário que evoluiu durante 40 anos até a popularização da conectividade dos computadores, que vão alterando não só o ambiente de produção, mas toda a forma de sociabilidade humana dali em diante. Sim,
Eu fiz questão de trazer esse contexto anterior para deixar claro que a ascensão desse tipo de serviço depende, inevitavelmente, da inserção da massa no ambiente virtual das plataformas. Foi só quando as conexões já estavam amplamente adotadas pelas forças de produção da sociedade é que foi possível dar essa virada para a uberização. Ou resumindo, o domínio dos aparatos técnicos produz o domínio dos desejos políticos e sociais de um certo período. E essa virada social que eu estou falando vai acontecer mais ou menos ali no início da década de 10, já do nosso século. Em 2010, quando o Orkut estava morrendo, mas nós já estávamos plenamente integrados em suas comunidades e pelo tipo de serviço de trocas e serviços online. Mirk, CQ, MSN, Orkut, YouTube e um novo tipo de trabalho surgia na internet, o conhecido crowdwork, ou um trabalho em que a função é desempenhada apenas por um trabalhador ou um pequeno grupo de trabalhadores e que o serviço seja executado por uma grande quantidade de pessoas. Mais ou menos como funciona aqui no canal. Uma pequena parte de vocês assina o canal, que permite que eu esteja numa plataforma virtual que me paga muito mal, mas que me permite disponibilizar o conteúdo gratuito para a maioria dos outros. Em troca disso, a plataforma me paga um ínfimo do dinheiro que faz em cima dos meus vídeos, e por isso, nós não temos vínculo empregatício. O trabalho sob demanda constitui uma tendência da nossa geração. Ou seja, o prestador de serviço se cadastra em uma plataforma digital, o algoritmo faz a conexão desse profissional com algum demandante e voilá, temos serviço. Parece bom, não é? E é aqui que essas empresas ganham, no plano de marketing, no storytelling, te convencendo e contando o lado bom da história. Foi assim que elas atraíram fundos de investimento de capital de risco que inundaram essas empresas com dinheiro na esperança de que esse mercado, em algum momento, desse um retorno exponencial. Por exemplo, você já ouviu a história de que a Uber teria carros autônomos em 5 anos? E isso já faz mais de 5 anos que a gente escuta, não é? Pois, a empresa Uber sabia que não precisava dos carros autônomos, mas precisava que todos pensássemos que ela teria os carros autônomos. E foi assim que ela atraiu investidores cada vez mais entusiasmados com a ideia de que isso seria o fim do trabalho e o custo de mão de obra se reduziria a quase zero. A Uber sabia que isso nunca aconteceria em poucos anos, mas ainda assim, era preciso criar uma cultura de hábito, como já falamos no último vídeo. Então, ela gastou bilhões subsidiando viagens para transformar a empresa num unicórnio. Para quem não sabe, essa imagem quase infantil descreve as startups avaliadas em $1 bilhão antes de chegarem na bolsa de valores. Foi por isso que lá no começo, muita gente ganhou dinheiro a rodo com esses aplicativos. Foi a época de ouro ali mais ou menos entre os anos de 2014 e um pouquinho mais para frente. O trabalhador ganhava para ficar parado, e os usuários recebiam mais cupom do que o Bolsonaro faz merda. Era tudo um teatro. Era um passo para a desregulação do mercado que impunha uma nova realidade do trabalho sucateado dali para frente. Era preciso criar um hábito de uso, uma cultura do aplicativo, fazer com que tanto consumidores quanto trabalhadores criassem um laço tão forte com a plataforma que passassem a depender dela. E quando isso acontecesse, começaria o sucateamento. Tá começando a entender o porquê da injeção trilhardária de dinheiro? Investidores estavam tentando chamar a atenção para suas startups, buscando dominância de mercado, eliminando ou comprando concorrentes. Tudo isso para acelerar a sua chegada no IPO. E o que raios é IPO? IPO é a sigla em inglês para Oferta Pública Inicial, que é quando uma empresa se abre para operar com acionistas e papéis na Bolsa de Valores, se tornando uma sociedade anônima, SA, e tendo acesso a um novo patamar de capital. Aquele dinheiro trilhardário vai começar a voltar, mas para isso, uma coisa precisa ser feita ainda. Como você está vivenciando agora. Na Uber, para a gente manter o nosso exemplo do vídeo, poucos dias depois da IPO da empresa, ela passou a aumentar o preço para os usuários e reduzir os salários para os motoristas, como já era anunciado. E tem mais, a Uber vendeu o seu projeto de carro autônomo. Aquele que teoricamente era o carro-chefe que justificou os investimentos milionários iniciais. E pior, passou a investir ela própria na sua antiga concorrente, a Aurora, uma startup unicórnio que, adivinhe, tem investimento da Amazon para tentar chegar no IPO. Ou melhor, tentar não. Ela acabou de conseguir, no mês passado, operar na Bolsa de Valores.
Tá sentindo o cheirinho de pirâmides do Egito bilionária, só que mais sofisticado? Hoje, graças a capitais de risco com investimento especulativo altíssimo, empresas unicórnios estão por toda parte. Só que assim, eu não sei se a gente esqueceu, mas... Tire as crianças da sala agora. Unicórnios não existem. Em outras palavras, não é mágica se o serviço está muito barato. Ou alguém investiu milhões de créditos para sugar de volta em breve, ou alguém está sendo sucateado na ponta da linha e ganhando pouquíssimo para fazer aquilo para você, mas tendo que engolir pela necessidade da sobrevivência. Isso entendido, vamos falar como é a parada na prática para o trabalhador sucateado? Acho que já ficou claro que o modelo de negócio dessas plataformas não é serviço, mas exploração, certo? Então, apesar de vender que você é livre para fazer o seu horário, será que é mesmo? Nas empresas de transporte, por exemplo, existe um jeito de fazer simulações dentro do próprio aplicativo para comparar mais ou menos o tempo de permanência online e os seus ganhos. Se o motorista trabalhar menos do que 10 horas diárias, segundo o próprio aplicativo, ele está abaixo do padrão para completar um salário digno no fim do mês. Então, lembra daquela conquista de direitos do pós-revolução industrial que falamos no vídeo passado? Já era! Acabou! A gamificação do trabalho substituiu qualquer direito ao descanso. Estrelinha, avaliação, joinha, parece episódio de Black Mirror, mas é a correria da vida real. O que parece ser excelente na teoria, pois dá ao consumidor o direito de opinar e colocar sua justa ponderação pelo serviço, é transformado em ferramenta para decidir o merecimento ou não de dinheiro para um trabalhador. Se você para e olha de fora, fica assustador. Isso literalmente quer dizer que a renda mensal de um trabalhador ligado ao aplicativo é definida por métricas subjetivas de avaliação que podem mudar a qualquer momento e ao bel prazer dos interesses momentâneos da empresa, sem nenhum aviso prévio. Então, seja aqui no YouTube, no TikTok, na Uber, no iFood ou qualquer outro, não há nenhuma transparência como esses algoritmos funcionam e como eles taxam os seus serviços. A empresa tem na mão o trabalhador, pois como o volume de cadastrado é muito relevante, grande parte das pessoas não pode se dar o luxo de simplesmente quitar do jogo. Se ele não quiser, tem outra peça para substituí-lo. Não há margem de negociação. Ou pega, ou pega. É um jogo para sobreviver se não quiser ser substituído. O chefe algoritmo é aquele que molda o sucateamento. Ele é invisível, eu não trabalho para ninguém, mas esse vídeo aqui, por exemplo, levou mais de 40 horas de trabalho. Eu comprei 2 livros só para fazer o roteiro, fora aqueles que eu já tinha, assisti um documentário pago, sem contar, é claro, o tempo de escrita, de gravação e de edição, que é pago à parte, a partir da sua assinatura do Catarse. E na hora que fica doente? Bom, na hora que fica doente, não faz dinheiro. Simples assim. Não há nenhum direito ao descanso, não há nenhum direito a fim de semana. E tem um detalhe importante aí. O que antes formava uma classe de trabalhadores unidos nas empresas e que conseguiam se organizar para protestar quando algumas coisas estavam erradas, acabou. Como o trabalhador de aplicativo é visto como temporário, se enxerga como bico, como transitório, ele não se envolve numa luta mais engajada para a melhoria do serviço. É cada um por si e o mercado no de todos. Demorou anos para que a classe se reorganizasse novamente, como a gente tem visto agora. E ainda assim, em várias organizações, os próprios trabalhadores olham com o olho torto aqueles que protestam pelos seus direitos. E as cidades, por sua vez, acabaram experimentando uma década perdida de ativismo no trânsito. Até porque, vamos lá, como o algoritmo da empresa é quem distribui o serviço aos trabalhadores, existe uma percepção de passar por aquilo que os entregadores de comida vêm chamando de bloqueio branco. Quando um aplicativo não pode te barrar oficialmente, mas passa a boicotar silenciosamente o seu serviço, distribuindo a demanda apenas para aqueles trabalhadores que são modelos, os que não protestam, os que não organizam e assim por diante. Depois que eu apareci na revista Exame, eu nunca mais recebi pedido pela iFood nem pela Rappi. Meus pedidos caiu e isso a gente chama de bloqueio branco. É um bloqueio que eles não te bloqueiam oficialmente, para não dar um problema jurídico, que eles não têm uma causa para fazer isso aí, mas você para de receber pedidos. Normalmente quem faz greve, quem se manifesta, passa pelo bloqueio branco. Tá entendendo como o tamanho do buraco é mais embaixo, meu parceiro? É claro, a ausência de qualquer tipo de relação formal de trabalho faz com que toda vez que dá ruim, a empresa possa simplesmente sair fora de suas responsabilidades.
Estamos falando da transformação da nossa sociedade em sociedade de precarização e bicos. Não é mais possível se especializar em nada, pois a nossa juventude está sempre correndo atrás de pequenas ocupações para sobreviver. Não tem mais trajetória profissional, é só corre. Tem gente dormindo, morando dentro de carro, para poder valer a pena fazer corrida mais barato. A história de toda uma geração está sendo fazer frila atrás de frila, sem nenhum direito, nem saber o dia de amanhã. São 41 milhões de trabalhadores na informalidade. Simplesmente não faz sentido chamá-los de empreendedores. Não tem nada de empreendedorismo em sobreviver. O serviço do aplicativo se mantém com os trabalhadores, com força de trabalho, com labuta, com corre, com perrengue. Não tem nada de romântico nisso. Citando o título do livro de Ricardo Antunes, que foi uma das bases para esse vídeo aqui, é esse o grande privilégio da servidão. É esse o mundo desenhado para o novo proletariado no tempo da era digital. Romantizar o seu sucateamento. Não é à toa que a reforma trabalhista do Brasil, lá em 2016, vinha com um lema: não pense em crise, trabalhe. Sabe aquela ideia, melhor qualquer trabalho do que nenhum? Esse é o lema da precarização. Estamos ficando doentes, e como vimos no vídeo de capitalismo de plataforma, os nomes mudam, mas a estrutura é a mesma. Talvez nesse momento você já tenha identificado muitas das características do seu trabalho dentro dessa lógica da hiperprodutividade, não é? Por isso que eu disse que o termo uberização é tão perigoso. Ele é limitante, ele não abarca toda uma dinâmica de trabalho que já está espalhada em todos os setores. É preciso colocar como pauta central a discussão das redes e suas consequências no mundo do trabalho. Pensar em políticas públicas para resolvê-las, proteção social, segurança, ganhos mínimos definidos para poder limitar o número de horas de jornada de trabalho humanizada e transparência sobre dados e algoritmos. Enfim, não tem mais como fugir do novo momento do capitalismo de plataforma: a vigilância. Tudo sai pelo algoritmo, tudo está registrado com dados. Eu tô longe de ser um tecnofóbico e não vou cansar de repetir isso nessa série de vídeos. Eu sou um tecno-entusiasta, eu não quero criticar as tecnologias para destruí-las ou para me livrar delas, e nem quero que você saia dos aplicativos. Ao contrário, eu queria que esses aplicativos fossem melhores, que eles fossem pensados de trabalhadores para trabalhadores, e que essas questões evidentes, como a retomada dos direitos e a limitação dos monopólios, se resolvam o mais rápido possível. Só uma resposta possível: produzir e recuperar lutas e ações visando a emancipação do trabalho, para enfim a vida possa fluir como ela precisa. Por isso, no próximo e talvez último vídeo dessa série aqui, falaremos finalmente de Capitalismo na Era da Vigilância, o livro de Shoshana Zuboff, que integrou boa parte dessas reflexões. Calma, não feche o vídeo ainda. Se você quiser, acesse a playlist dos outros episódios dessa série aqui. Isso é bastante importante para o meu engajamento e para minha sobrevivência. E não deixa de participar dos debates, conversar nos comentários. Eu tô sempre respondendo a todo mundo. E se esse vídeo ou série aqui viralizar, quem sabe eu não faço alguma coisa focada para cada aplicativo. Por que não? Depende de você compartilhar. Participe do Catarse. Eu te vejo na semana que vem. Fica suave, fica tranquilo. E falou.